Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira no YouTube e no Facebook. Fique absolutamente à vontade para compartilhar e fazer o Evangelho conosco, tá bom? Se você deixar o seu joinha, ajuda a gente também, porque esses vídeos não têm fins lucrativos. O seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento ajudam que o Evangelho chegue para mais pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o circuito completo, vamos fazer a oração inicial. Na sequência nós vamos para o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 78, Verdades e Fantasias. A gente vai ler e explicar. Na sequência, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu esse daqui, tradução do Salvador Gentili, da IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras. Caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Na sequência, a gente vai para a fluidificação da água, a minha já está aqui, você vai colocar a sua aí para que os mentores também possam fluidificar a sua. E a oração final, tá bom? Então é isso, é o culto do Evangelho no Lar completo. Vamos começar? Então vamos lá, elevando o nosso pensamento até Jesus, o que isso significa? Pensar no rosto dele da maneira que você acha que ele seja, tá bom? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os demais. Seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Elevamos o pensamento até o Senhor, Mestre querido, com o objetivo de elevarmos também a nossa vibração e podermos sentir verdadeiramente a sua visita à nossa casa. E por isso já, muito obrigado. Muito obrigado também, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado por tudo de ruim que também aconteceu na última semana, que afinal de contas é aquela... né? Já foi, já não devemos mais, já passamos adiante, já buscamos novas soluções, novas resoluções de outros problemas, talvez. Mas esse é o nosso objetivo e por isso muito obrigado. No quesito pedidos, Mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse momento, para que tenhamos a inspiração necessária, falando primeiramente para nós mesmos, evidentemente, e na sequência para ser o Consolador prometido para quem precisa. Dessa forma, então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, já que somos mais de dois reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. O Evangelho no Lar a gente usa o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. E ele sempre traz, esse livro sempre traz um trecho do Novo Testamento, em que o texto no qual o Emmanuel se baseia para trabalhar. E o trecho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45. E o trecho é bem pequenininho. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Esse trecho, o Emmanuel tirou de uma parte bastante comprida de João, no capítulo 8, que é aquela discussão de Jesus com os doutores da lei, com os fariseus, né, próximo do templo de Jerusalém, isso entre o ano 29 e 30. Uma das discussões que ele teve com os líderes religiosos, aliás, foi um debate intenso que Jesus teve com eles, e os judeus haviam demonstrado que criam em Jesus, que tinham crença nele, mas ele é o Messias, tal, tudo bem, ele é o Messias, até tinha uma boa parte que aceitava isso, mas quando aprofundava um pouco
a doutrina de Jesus, quando aprofundava na questão moral, na questão realmente daquilo que Jesus veio falar, de amor principalmente, aí havia uma resistência. Fato que até hoje acontece, quando se fala a verdade, se tem uma grande resistência, e quando se propaga fake news, notícias falsas, isso vai assim como rastilho de pólvora, todo mundo vai compartilhando, todo mundo é muita gente. Muita gente vai compartilhando, muita gente vai passando adiante, e para você desmentir aquilo é uma dificuldade gigantesca, porque as pessoas responsáveis recebem a notícia, a informação, buscam fontes para analisar se é verdade ou não, isso demora. Enquanto isso, os incautos vão passando adiante, vão passando as informações. De modo que nós, por estarmos ainda num planeta de provas e expiações e termos em sua grande maioria nós imperfeitos que somos, nós tendemos mais à mentira, tendemos mais àquilo que nos agrada os sentidos do que aquilo que nos agrada efetivamente a evolução moral. E aí quando Jesus trazia esse ensinamento moral desde aquela época, e não era nem para pagãos, não era nem para pessoas ignorantes da lei, não, era para pessoas conhecedoras da Torá, fariseus, doutores da lei, homens orgulhosos do que eles chamavam de descendência de Abraão ou descendência abrâmica. Então Jesus vinha trazer essa diferença, e até ele chegou a dizer em um determinado momento, também está em João, que ele falava assim: os outros profetas vinham com cara, em outras palavras, né, vinham com cara de paisagem, se achando superior, e vocês não criam nele. Eu como, bebo com vocês, dou risada, brinco, estou para lá e para cá trazendo, e vocês não creem em mim também. Eu não sei o que vocês querem. Basicamente seria nessas palavras que ele poderia ter falado. Eu vou trazer o versículo anterior e posterior ao 45 do capítulo 8, só para a gente contextualizar. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Versículos 44, 45 e 46. Era uma discussão bastante acirrada, em uma época que, quando alguém fazia algum prodígio, alguma situação diferente do usual, se sobressaía, imediatamente já falava que era blasfemo, que aí você praticamente condenava à morte o sujeito por apedrejamento, ou então você dizia que ele era da parte do diabo. Jesus chegou até a falar, peraí, se eu sou do diabo e eu expulso o diabo e um reino está dividido, então não pode prosperar. Ou seja, não faz sentido nenhum eu ser do diabo e expulsar demônio. Quer dizer, são só uma coisa meio torpe na cabeça de vocês. E ainda assim, aquela gente, partindo do pressuposto que nós não estávamos lá, e que não éramos nós também dessa gente, né? E essa gente então ouvia ele e achava que ele estava o tempo todo falando borracha, o tempo todo falando bobagem, porque queriam um Messias belicoso, ou seja, um Messias ligado a acabar, matar com todos os romanos. Aliás, o Velho Testamento tem muito isso, né, de você pedir a ajuda a Deus para matar um irmão seu, né, como chegar no seu pai, você que tem irmão, eu que tenho irmão, nós temos irmãos consanguíneos, a gente chegar para o pai e falar assim: então eu bajulo você mais, eu ajudo você mais, então me ajuda a matar meu irmão. E ele fala: não, claro, você é um filho melhor que ele, então vamos lá, vamos matar. É atribuir a Deus essa ideia do Senhor dos Exércitos, essa ideia de que eu peço ajuda a Deus e ele me ajuda a matar o meu irmão, né? Isso tem bastante no Velho Testamento. E havia essa concepção de que filho de Deus era todo mundo, mas havia um grupo de escolhidos, de melhorzinho, que Deus gosta mais. Isso tem ainda hoje? Tem. Tem religião que acha que é escolhida, que Deus só gosta deles. Tem, infelizmente tem. Mas assim, se Deus é infinitamente bondoso, mas também é infinitamente justo, evidentemente não faz diferença, tá? Então, pensar, raciocinar, que é o que o Espiritismo nos convida o tempo todo, nos ajuda a não cairmos nessas armadilhas tolas, né? De acharmos que
existe privilégio de alguma forma. Mas enfim, voltemos para a lição de Emmanuel, verdades e fantasias, mas porque vos digo a verdade, não me credes. O trecho então de João capítulo 8, versículo 45, que Emmanuel separou. Vamos ver o que ele diz. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, os cultivadores da verdade, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem ou criem uma precaução contra os perigos desse tipo, desse jaiz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Você vai ver, eu vou ver, nós vamos ver centros espíritas lotados que prometem cura física, que não é necessariamente a destinação, o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é o consolador, é consolar as almas, trazer luz ao conhecimento, é relembrar aquilo que Jesus fez e dizer as coisas que Jesus não podia dizer à época ou que dizia por parábolas. Percebe? Cura do corpo não é o objetivo primário do espiritismo, isso é fato. Cartinha do além não é necessariamente princípio, objetivo principal do espiritismo. O espiritismo vai trazer aquilo que Jesus ensinou e trazer as coisas que ele não podia falar naquela época ou que foram retiradas dos textos evangélicos, da Bíblia como um todo, que é a reencarnação. Fato é que, com a reencarnação, com o fato de sabermos que existe a reencarnação, com a comprovação de que existe a reencarnação, aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou faz sentido. Aí faz sentido. Mas nós, como eu dizia agora há pouco, nós temos essa predileção pela mentira. Nós temos predileção para aquele que passa a mão na nossa cabeça e concorda conosco. Quando você, quando eu, quando nós procuramos um centro espírita, muitos de nós não queremos ouvir as verdades acerca dos nossos comportamentos e principalmente da nossa responsabilidade por aquelas situações das quais estamos passando. Nós queremos uma resposta mágica. Nós queremos uma resposta de que o obsessor é o responsável por aquilo que eu estou passando. Nós queremos a resposta de que todo o mal que advém contra mim é porque alguém teve inveja de mim, porque alguém fez um trabalho para mim, porque alguém fez um mal feito para mim. Estou usando de propósito a palavra errada, tá? Que foi feito alguma coisa para mim e a partir desse momento, a partir desse ponto, eu então sou vítima de terceiros, de outras pessoas. Então
É isso que eu quero ouvir. Quando eu busco o centro espírita, quando eu busco a informação, quando eu busco saber o que está acontecendo, e aí recebo a informação de que todo bem, ou tudo de bom, ou tudo de mal que acontece comigo é de única e exclusiva responsabilidade minha, eu que sou o artífice disso, quando eu recebo essa informação, eu não quero essa verdade. Eu não quero essa verdade. Eu quero a mentira, eu quero a enganação, eu quero a pílula dourada, né? Eu quero receber a informação de que não é verdade. Não, olha, o que você está passando, com certeza fizeram um mal feito para você. Eu vou fazer um outro trabalho para desfazer o que fizeram contra você. E aí fica esse jogo de poderes, né? Nossa, eu vou resolver isso para você. Primeiro que o mal feito nem existe, né? Questão 551 do Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau que lhe é devotado, fazer o mal a outras pessoas? E a resposta é não, Deus não permitiria. Até porque existe um negócio chamado livre-arbítrio e planejamento encarnatório, que nós montamos, já expliquei isso algumas vezes aqui, que nós montamos antes de encarnar. Então, planejamento encarnatório, o único que pode burlar isso sou eu. Né? Não vai ser alguém com uma raivinha ou seja lá o que for. Então veja, eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece comigo. Porque a partir do momento que eu ando na linha da evolução, na linha reta, vamos dizer assim, que conduz ao Cristo, beleza, coisas boas acontecerão, porque todo efeito tem uma causa. Se o efeito é o bem, a causa é o bem. E quando eu me equivoco, a causa é o mal, o efeito é o mal. Se a causa é o bem, o efeito é o bem. Vamos colocar certinho. Se a causa é o bem, o efeito é o bem. Se a causa é o mal, o efeito é o mal. Portanto, eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece comigo. Terceirizar isso é covardia e tapar o sol com a peneira. E não é isso que o Espiritismo prega, não é isso que o Espiritismo ensina. Muito pelo contrário, o Espiritismo veio trazer a verdade. Jesus diz o seguinte: não se acende uma vela, não se acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa, assim para colocar no lustre, no candeeiro, para que ilumine tudo. E o Espiritismo é essa luz da verdade que o Cristo trouxe para a gente. Então não dá para ficar escondendo essa verdade de jeito nenhum. Mas esse é o problema. Será que eu quero ouvir a verdade? Será que eu quero a parte simples? Ou eu acho mais bonito a parte complicada? Eu me lembro, não sei se vocês se lembram do Padre Quevedo, com todo respeito, já desencarnado hoje, aquele que falava, não existe, lembra? Aconteceu um fato de uma estátua, de uma imagem, de uma santa, que estaria chorando sangue. E que depois descobriu-se que era, na realidade, um vazamento do líquido, do próprio barro, vermelho, enfim, não tinha nada de sangue. Embora na época saíram informações, fake news, de que tinham feito exames em laboratório e era sangue humano, sabe aquelas coisas? Nada disso, tudo comprovado depois que não era, mas aí, como eu disse agora há pouco, a verdade demora para ser apurada e quando é apurada as pessoas não querem saber, já ficaram com aquilo na cabeça e muitos de nós que ouvimos a citação aí falam, não, a santa chorou sangue mesmo, não era sangue, eu lembro, foi comprovado, não foi nada, né? Mas enfim. E aí o Padre Quevedo disse o seguinte, que a informação de que era uma situação natural da decantação do barro, etc, etc, não era uma informação importante. Aí alguns espíritas já queriam dizer de efeito físico, que aquilo era efeito físico, que havia médiuns de efeito físico doando ectoplasma e com isso materializava o sangue e saía pelo olho da santa. Enfim.
que é fantasioso é melhor. O padre Quevedo diz o seguinte: na realidade aquilo era sangue mesmo, na visão dele, mas era assim que acontecia. As pessoas que estavam orando ali com fé, o sangue transpassava evaporando pelos poros, ia para a atmosfera e era redirecionado esse sangue para a imagem, porque todos estavam pensando naquela imagem. Então o sangue que saía de cada um, ele ia pelo ar, se condensava naquela situação e expressava o que a santa estava sentindo naquele momento, a tristeza que a santa estaria sentindo naquele momento. Então, uma explicação tão estapafúrdia, tão mais complexa, tão mais cheia de absurdos, foi amplamente aceito, porque era fantasioso. Porque vinha de alguém que supostamente tinha uma autoridade de conhecimento. E a verdade simples que apareceu depois, que era um fenômeno de decantação do barro, que a tinta criava uma impermeabilização, e como o olho tinha sido esculpido, tinha um espacinho que foi o único espacinho em que por onde saiu aquela umidade da terra vermelha, do barro vermelho, que foi feita a imagem. Hoje em dia, se você fala isso, as pessoas falam, não, nada, que era sangue mesmo. O espírita incauto vai dizer, não, isso era efeito físico. Tem um monte de médium lá que não sabia que era médium de efeito físico. É o que o padre Quevedo meio disse mais ou menos aquilo lá, que ele não queria falar do médium de efeito físico, mas era, aí vai misturando as coisas, e a gente fica com a fantasia, fica com o fantasioso, e a verdade não faz diferença para nós. E a gente faz isso o tempo todo. Emmanuel diz, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iludida. E é. Aí ele completa, no intercâmbio com a esfera invisível, é urgente que os novos discípulos se precavenham, tenham precaução contra os perigos desse tipo. Para a gente não ficar achando que tudo é maravilhoso, tudo é fantasioso. Precisamos estudar para entender. Porque a verdade, ela, nesses tempos de inteligência artificial, de que tudo vem de inteligência artificial, que a gente não tem mais certeza se é real ou se não é, precisamos buscar fontes confiáveis de informação. Precisamos buscar fontes confiáveis de informação. O livro continua sendo uma boa base de pesquisa. As obras básicas de Kardec são importantíssimas. Você é médium e nunca leu o Livro dos Médiuns? Meu Deus do céu. Você está perdendo uma oportunidade de ouro, porque você tem uma faculdade mediúnica, né? Você tem uma habilidade conquistada, não existe dom, uma habilidade conquistada de intercâmbio com o plano espiritual, que veio com um manual de instruções chamado Livro dos Médiuns, e você não leu esse manual de instruções. É um absurdo um negócio desse, pelo amor de Deus, é um negócio assim inimaginável. Eu falo, meu Deus, como é que pode? O sujeito é médium e não leu o Livro dos Médiuns. Bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no seu item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício, há uma ponderação extremamente importante, assinada pelo um anjo guardião, em Paris, 1863. Kardec não coloca o nome desse guia espiritual, ou anjo guardião, enfim. Muito provavelmente do médium que estava dando a comunicação. O importante é o conteúdo, né? Não o nome que se dá, né? Kardec nem se preocupava muito com isso, porque ele tinha os grandes nomes para perguntar, para tirar as dúvidas, mas principalmente um método extraordinário de pesquisa que dava para ele condições de fazer efetivamente um controle das fake news espirituais, das notícias falsas espirituais, e manter
aquilo que era coerente nas obras básicas. Por isso que eu particularmente fico com o pezinho atrás com relação ao livro Obras Póstumas, porque para ele não ter colocado nas obras básicas aquilo que estava lá, algum motivo teve, né? E quem continuou isso, quem compilou essas informações que não foram colocadas no livro dos médiuns, livro dos espíritos, Céu e Inferno, a Gênese e Evangelho segundo o Espiritismo, teve o mesmo critério que Kardec, estava tão bem preparado quanto. Então eu fico um pezinho atrás. Se nós conseguirmos viver um pouquinho do que está no Evangelho, segundo o seu Caibar Schutter, uma página do Evangelho que nós consigamos vivenciar, nos dará tranquilamente séculos de evolução, né? Então, mas vamos lá. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem o espinho cravado, de o retirar? Àquele que está doente, de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Então, se eu abro mão naturalmente do meu conforto, das situações que podem me dar tranquilidade, em favor de alguém, perfeito, ótimo. Agora, quando eu tenho por objetivo apenas fazer sacrifícios, porque aí, eu vou para o céu, porque isso agrada os bons espíritos. Primeiro que sacrifício e silício e sofrimento não agrada espírito bom coisa nenhuma, né? Essa coisa de fazer promessa para Deus, não, eu vou fazer uma promessa se ele me atender, primeiro que é barganha e você está querendo comprar Deus, né? E se ele me atender eu vou andar 2 quilômetros de joelho. Deus é sádico, né? E quando ele vir você lá estourando o seu joelho, andando, ele fala assim: esse menino merece o céu, hein? Esse menino aí é fera, hein? Quando a gente fala assim, a gente percebe o tamanho da tolice que é, não é? Às vezes as coisas precisam ser faladas, porque senão fica essa tolice sempre. Isso é importante a gente sempre falar. Agora, se eu me privo de alguma coisa em favor de alguém, aí eu estou fazendo basicamente aquilo que Jesus ensinou para nós fazermos. Aí tudo bem, aí vale a pena. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Há um caso muito interessante. Há um caso muito interessante que é o jumentinho de São Francisco de Assis. Não sei se vocês já se lembram dessa historinha.
O jumentinho de São Francisco de Assis é o seguinte. Certa feita, chegou, acho que foi Frei Antão, deixa eu ver aqui. Eu quero a história do jumentinho de São Francisco para poder contar. Então deixa eu só pensar aqui um pouquinho. Só tentar lembrar quem que foi. Eu acho que foi o Frei Antão que trouxe para São Francisco a seguinte história. Olha, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo. Tem uma pessoa que está maltratando muito o jumentinho dele, mas muito mesmo, maltratando demais o jumentinho dele. Todo dia esse jumentinho é castigado, todo dia esse jumentinho sofre muito na mão dessa pessoa, desse nosso irmão. E São Francisco, que era defensor dos animais, ele diz, estou contando na minha forma, tá? Usando as minhas lembranças e meu verbo. E São Francisco, que defendia os animais e tudo mais, ele falou assim, não, precisamos, vamos imaginar que tenha sido, não me lembro agora, mas acho que é Frei Antão, me leve imediatamente a essa pessoa, vamos resolver isso. E o Frei Antão então diz, é você, meu irmão, que está maltratando o jumentinho. Isso que você faz com o seu corpo, você dorme sobre as cinzas, você se bate, você se machuca, você usa os suplícios e tal, né, mortificando o corpo, por que você está fazendo isso com o seu jumentinho? E essa história ficou conhecida como o jumentinho de São Francisco. E São Francisco acatou a informação e falou, realmente você tem razão, eu estou maltratando o meu corpo. Para quê? Né? Para que essa situação? Não há necessidade. Mas e aquelas pessoas que ficam enclausuradas, apenas rezando pelo mundo? Filho, se você não está fazendo alguma coisa para as outras pessoas, você ficar orando ali não vai fazer nada, viu? Mas a vida inteira eu vivi sozinho numa cela, numa clausura, orando pelas pessoas. Filho, sai de lá, limpa o nariz de uma criança que tá doente, conversa com alguém que precisa conversar, seja o ombro amigo para alguém, dá um abraço em alguém. Você está fazendo muito mais do que ficar ali orando pelos outros. Para com isso. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, de feridas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão e Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas os fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Que extraordinário isso. Quem sou eu para comentar? Só vou ler de novo. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Aquilo que eu falava agora há pouco. Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis das lutas e desertais do combate? Aí essa parte extraordinária, que eu só vou ler de novo, porque
O que acrescentar a isso, né? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Eu acho que o grande ponto aqui é a força para enfrentar a adversidade. Cada um de nós tem um jeito de enfrentar a adversidade. Alguns de nós olham com coragem gigantesca e enfrenta, aceita, é assim e acabou. Fazer o que? É assim. Alguns de nós somos assim. Alguns de nós temos a firmeza e a frieza para enfrentarmos as situações adversas, aquelas situações que não tem remédio. Que não tem remédio. O problema tem solução? Não me preocuparei, porque o problema tem solução. O problema não tem solução? Por que eu vou me preocupar? Não tem solução. É uma maturidade que independe da idade, evidentemente, que depende do bom senso adquirido, das habilidades conquistadas através da evolução. Não é do dia para a noite, não é necessariamente a melhor forma. Há pessoas que sentam e choram. Diante do leite derramado, senta e chora. Outros, diante do leite derramado, já sai limpando, tentando ver se consegue ficar alguma coisa ainda na caixinha, na garrafa, enfim. Outros já olham aquilo e falam, não se preocupa, vamos dar um jeito de conseguir outro. E alguns olham para aquilo e falam, fazer o que? Caiu. Vamos continuar a vida. Cada um de nós tem um jeito de enfrentar as adversidades, cada um tem um jeito de enfrentar as dores, porque dores todos nós temos e não existe régua que meça o tamanho dessa dor. Portanto, não há comparação da sua dor com a minha, da minha com a do outro, com a do outro, com a do outro. Só há classificação de dor maior ou menor, importante ou mais importante ou menos importante, quando eu quero que a minha seja mais importante. Quando eu quero que a minha seja a dor que mais machuca. Como eu olho para a dor? A dor bate na minha porta, entra, senta na minha casa e fica na minha casa. Como que eu lido com ela? Eu crio condições para que ela vá embora? Eu aceito a companhia dela e me entrego à sua companhia e me apego à sua companhia a ponto de não querer sair daquela situação porque me habituei com a presença da dor? É uma situação que acontece bastante. Há pessoas que fogem da dor e conforme ela chega, saem de casa para não dar de cara com a dor. É uma forma de enfrentar. Mas o grande ponto é a força para combater a dor. Ah, Fábio, qual é a maior dor que existe? Aquela que você está sentindo nesse momento. Essa é a maior dor. Ah, mas a dor de fulano é maior. Ah, mas a dor de cicrano é menor. Não tem régua para medir dor. Nós vamos encontrar pessoas que estão num sofrimento absurdo porque os pais morreram. Nós vamos encontrar pessoas que estão num sofrimento absurdo porque os filhos morreram. Nós vamos encontrar pessoas que estão numa dor absurda porque um dos cônjuges morreu. Nós vamos encontrar pessoas em sofrimentos absurdos porque perderam o emprego. Nós vamos encontrar pessoas em sofrimento absurdo porque largou do namorado ou da namorada. Todas as dores têm que ser respeitadas. E isso é fundamental para nós entendermos que a dor que as pessoas estão sentindo tem que ser respeitadas. E eu não posso medir a dor do outro pela minha dor, porque senão eu menosprezo a dor da outra pessoa
ou menosprezo a minha, e eu preciso enfrentar a dor. Eu preciso enfrentar. Não há carga superior àquilo que suporta nossos ombros. Isso é um fato, porque Deus, além de infinitamente bondoso, é infinitamente justo. Então não vai acontecer. Eu tenho uma carga maior do que eu possa suportar. E normalmente a gente tem a dor muito grande quando acontece a desencarnação de um ente querido, quer seja ele pai, mãe, quer seja filho, filha, marido, esposo, irmão, irmã, amigo, amiga. Nesse momento nós sentimos uma dor muito grande. Entenda que é importante sentir essa dor. Entenda que ela só é complicada, ela só vai te fazer mal se ela vier acompanhada de revolta. Se ela vier acompanhada de saudade, ótimo. Faz um bem danado para você, faz um bem danado para quem voltou para casa. Fábio, mas eu chorar de saudade, eu atrapalho a pessoa que desencarnou? Não. Não. Chorar de saudade, não. Chorar de revolta, por que você foi embora, por que Deus me tirou, por que aconteceu isso comigo, etc, etc. Isso sim, essa revolta sim faz mal para a pessoa. Se ela tiver um mérito legal, ela vai ser protegida de tudo isso, não vai sentir nada, vai ficar ruim só para o seu lado. Mas a gente não sabe se a pessoa está no umbral ou não. Já pensou? A pessoa está no umbral, ou a pessoa está no terra a terra, que isso significa? Está aqui, não sabe nem que desencarnou, a gente fica mandando essas coisas ruins para a pessoa. Isso é egoísmo, né? A gente sabe. Todo e qualquer mal, seja ele qual for, pelo qual nós estamos passando, e que foi colocado no nosso planejamento encarnatório, porque senão não estaríamos passando, são problemas, são dores que eu estou sentindo que eu tenho capacidade de superá-las. Então eu não preciso agravar a dor com sofrimentos, com revoltas, sofrimentos advindos da revolta, aumentando o meu suplício, aumentando a minha dor, né, acrescentando problemas em cima daquela dor que eu estou passando. A vida é como ela é e não muda. E não muda. O detalhe importante, Fábio, eu não aceito. Essa frase não muda absolutamente nada na lei divina. Nada. Ah, Fábio, eu não aceito a reencarnação. Não muda, continua existindo. Fábio, eu não aceito a separação. Não muda. Aconteceu. Ah, eu não aceito a morte do corpo físico do meu ente querido, seja ele filho, filha, pai, mãe, marido, esposa, irmão, irmã, amigo, amigo. Não aceito. Não muda. Absolutamente nada. Não faz a menor diferença. Em outras palavras, Deus não está nem aí se você aceita ou não aceita. Não muda absolutamente nada. Porque a visão de quem está no plano espiritual é retorno para casa. É final de uma jornada que já cumpriu o seu objetivo. É uma prova do Enem que o sujeito foi fazer e voltou para casa. É simples assim. Ficou lá 2, 3 horas fazendo a prova e voltou para casa. É isso. É isso, é. A visão nossa aqui é mais difícil, lógico que é mais difícil, mas cabe a nós entendermos isso. E Jesus dizia exatamente isso no capítulo, no versículo que nós vimos hoje, capítulo 8, versículo 45 de João. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. E é isso que faz tanta diferença. Falo, meu Deus do céu. Mas essa é a verdade, velho. Essa é a verdade. Nós saímos do plano espiritual e viemos para cá fazer uma prova. Um conjunto de provas. E para passar por essas provas tem a expiação. Como se fosse o Enem.
O que é mais chato do Enem? A preparação. Tem que chegar no horário, tem que chegar com antecedência, tem que ficar aguentando aqueles que ficam abrindo salgadinho, aqueles que ficam bebendo água a todo instante, aqueles que ficam dando aquelas respiradas assim do lado. Aí a hora que está aquele silêncio que todo mundo se concentrou, de repente tem alguém que cata uma barrinha de cereal e fica... Sabe? Eu me preparei para estar aqui, que preciso até da minha barrinha com proteínas e tomar uma água para ir melhor na prova. Enfrentar as dificuldades que tem até chegar, fazer a prova e depois ir para casa. Consegui fazer o que eu podia. Fiz o que eu pude, o que eu tinha conhecimento para fazer, eu venci. O que eu não tinha conhecimento, não estava suficientemente preparado, não venci. Vou me preparar e fazer outro. É isso. É só um tempinho. Então, para o plano espiritual, na visão de quem está no plano espiritual, foi lá um tempinho e voltou. Nós é que contamos o tempo dessa forma aqui. Não é? Às vezes se passa um tempo, desencarna, passa um tempo na câmara de retificação, aí vai para a colônia, chega lá na colônia, nossa, que bom, né? Tô bem e tal. Ah, tá. Vamos fazer uma visita lá para os parentes? Vamos fazer uma visita lá para os parentes. Aí vem aqui no Terra a Terra para visitar, enquanto a gente está na emancipação do corpo físico, né? A emancipação da alma, enquanto o corpo físico dorme, ou então durante o dia mesmo, vem passear aqui, ver como é que estamos e tal. E de repente fala, nossa, mas quando meu corpo morreu, meu filho tinha 2 aninhos, já está um homem feito já tem 20 anos, passou tudo isso de tempo, eu nem percebi. É relatividade do tempo. Ah, mas foi ontem mesmo, já faz 20 anos, 30 anos. É isso, é isso, é isso. Então é um tempinho que nós viemos aqui fazer a nossa prova. Ou um tempinho que nós viemos aqui fazer um tratamento no hospital. Quantos de nós vai para o hospital, faz um tratamento e volta para casa? Quantos de nós cometemos bobagens e aí somos presos, passamos um tempo preso na cadeia e aí somos libertos? A Terra é para nós ou um presídio, ou um hospital, ou uma escola. Para a grande maioria de nós, uma escola. Mas há pessoas que a Terra é um hospital e há pessoas que a Terra é um presídio. E de qualquer forma voltam para casa depois de um período. Percebe? E isso é uma grande verdade que Jesus prega há mais de 2000 anos e que a gente ainda não assimilou, né? Porque a gente prefere imaginar que existe um inferno, que existe um céu, que existe um julgamento, que nesse julgamento vai ter gente me defendendo, nesse julgamento vai ter gente me acusando, e aí dá para pedir uma ajuda para o santo tal ou para o santo tal, que aí burla a lei, ou se eu faço lá uma confissão com alguém, e aí estou resolvido o negócio, meus pecados acabaram, estou com o céu garantido, ou eu faço doações para a igreja, e se eu faço doações para a igreja, então eu vou conseguir um lugar no céu e tal. Essas mentiras a gente prefere acreditar nelas. Aí vem Jesus e fala a verdade, que diz respeito às obras, que estamos aqui de passagem, uma passagem muito rápida para provas e expiações, e que vamos voltar mais fortalecidos para o plano espiritual e voltar para cá, e de novo provas e expiações, até depurarmos o suficiente e evoluirmos. Uma verdade tão simples, uma verdade tão concreta, uma verdade tão palpável. E aí a gente fica, não, onde está a comprovação científica? Não, eu quero comprovação científica. Tem que ter comprovação científica. Ah, tá. Então, 3 crianças viram Nossa Senhora falando de desastre, de catástrofe. Não é a santa que apareceu. É a santa que apareceu e é verdade absoluta. Aí o que Jesus falou, tem que ter comprovação científica. Onde está a comprovação científica? Bom, porque eu acho que não é. E aí vale a opinião.
Cabe a nós espíritas estudarmos as técnicas que o Espiritismo nos oferece para então colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e sermos o ombro amigo para quantas pessoas precisarem. Não é aquela coisa de ficar consternado só pelo sofrimento da outra pessoa. Não é isso. É agir em função do bem-estar da outra pessoa. É diferente. Não é, se precisar, estou aqui. Não, estamos aqui. Estamos juntos. É difícil, muito difícil. Muito difícil. Mas é por aí. Tá bom? Vamos então para a fluidificação da água. Minha está aqui. É a oração final. Tá? Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, seu Otávio, meu guia espiritual e demais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nossa gratidão a todos e a cada um de vocês pelo carinho, por terem estado conosco, por nos terem ajudado na inspiração. Desculpa se por um acaso fomos entraves para as orientações que eram necessárias, mas nosso coração está cheio do desejo de ter feito o melhor. Se isso não foi, pedimos desculpas e vamos tentar melhorá-lo para sermos o menor entrave possível a essas inspirações. No quesito pedidos, mestre, mais um. Esse agora para a fluidificação da água. Cada um de nós vai fazer o seu pedido, de modo que essa água seja excelente remédio para as dores da alma e para as dores do corpo, dentro do merecimento e principalmente dentro da misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós. Então, em silêncio agora, cada um pensará, visualizará mentalmente quem gostaria que recebesse os benefícios dessa água. É isso. Muito obrigado, querido mestre. Nós pedimos isso ao Senhor, só para repetir, para ficar bem claro para a nossa mente. Não estamos apostando em merecimento, não. Estamos pedindo isso para o Senhor, crendo no seu acréscimo de misericórdia. É nisso que a gente se fia nesse momento. Por favor, nos ajude, nos ampare, nos auxilie. É isso. Que assim seja. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado. Um beijo enorme no seu coração. Domingo às 10 da manhã. Não, dá, eu acho que dá. Domingo, teoricamente, domingo às 10 da manhã, temos bate-papo ao vivo. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, mais um Evangelho no Lar. Você fica por aí? Um beijo enorme para você que fica e até lá. Tchau.